Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque hoje nós vamos continuar Normand 22, falando sobre as normas e cerimoniais da Marinha Mercante Nacional, ok? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar sobre as honras, certo? Honras. Vocês vão entender o que seriam essas honras e na próxima aula vamos falar sobre honras fúnebres, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre honra de recepção. O que seria essa honra de recepção? São denominados honras de recepção e despedida, não é somente recepção, certo? O nome é honra de recepção, mas é recepção e despedida. As honras prestadas às autoridades civis e militares ao chegarem ou saírem de bordo de um navio da Marinha Mercante Nacional. Então, o que seria honras de recepção? Seria o procedimento formal de recepcionar essas autoridades, certo? Como essas pessoas são autoridades, sendo civis ou militares, tanto faz, elas terão que ter um tratamento diferenciado de qualquer pessoa, certo? Então, teremos alguns procedimentos para recepcioná-las, ok? Aqui, nesse tópico 2.1, ele não fala como tem que ser. Só fala que honra de recepção é esse processo inteiro. Esse processo é o que a gente vai falar nessa aula inteira, certo? Então, vamos falar sobre honra de recepção, depois acompanhamento ao porta-ló, que é um tipo de honra de recepção, visita oficial, certo? E isso tudo está relacionado a essa parte de honras, ok? Mas primeiro a gente também tem que definir, já definimos o que seriam esse processo inteiro, a gente tem que definir quem seriam essas autoridades, certo? Quem as pessoas têm direito a receber esse processo, tem que receber isso, certo? Então o termo autoridade empregado nesse regulamento abrange os titulares das funções listadas na ordem geral de precedência utilizada para o cerimonial público. Essa ordem geral de precedência utilizada para o cerimonial público foi um decreto feito por presidente durante a ditadura militar, o Médici, em que ele fez uma espécie de hierarquia entre entre os cargos públicos, entre as pessoas públicas. Então temos presidente em cima, depois vice-presidente, presidente da Câmara, e depois temos ministros, depois temos uma série de pessoas que estão abaixo. E esse decreto, certo? Essa ordem geral de precedência, ela estipula quem tem direito quem é autoridade ou não, quem tem direito a honras de recepção ou não nesses navios da Marinha Mercante Nacional, ok? A gente não precisa saber, certo? Esse decreto, você precisa saber todas as pessoas, até porque isso não está na Normand 22 e isso não está no nosso concurso. O que se faz na prática? Eu vou receber uma autoridade, alguém que eu acho que é alguma autoridade. Eu vou lá, abro esse decreto e leio, vejo se essa pessoa é autoridade ou não. Se ela for, eu faço essas honras de recepção, ok? E aqui, ó, parágrafo único. A precedência entre os títulos será determinada pela função que estiverem exercendo, ok? A precedência entre os titulares, desculpa, será determinada pela função que estiverem exercendo, certo? Então, por exemplo, temos um comandante da Marinha, vamos dizer um almirante, e agora ele é ministro da Defesa. Dessa forma, a honra de recepção, o seu grau de autoridade não é mais de almirante. O seu grau agora é de ministro da Defesa. Se ele deixa de ser ministro da Defesa e volta a ser almirante, agora ele não é mais ministro da Defesa, ele é almirante, certo? É o cargo que ele está exercendo na hora, ok? E uma desses tipos de honra de recepção é utilizado para quando temos algumas figuras especiais. Quem seriam essas figuras especiais?
seria o capitão dos portos, o delegado e o agente, o CPDLAG, lá o famoso CPDLAG, junto com a autoridade consular do consulado. Ok? Então, o capitão dos portos, delegado, agente ou autoridade consular nos portos de sua jurisdição serão recebidos e acompanhados ao portaló pelo comandante da embarcação ou, no seu impedimento, pelo seu substituto legal. Então, como vai funcionar isso? O capitão dos portos, delegado ou agente ou autoridade consular, então vamos dizer, está vindo um navio russo ao Brasil e o embaixador russo quer visitar o navio. Então, o comandante desse navio vai ter que fazer esse acompanhamento ao portaló para essa autoridade do consulado, essa autoridade consular. Assim como se um navio russo com um comandante russo vem ao Brasil, por exemplo, no Porto de Santos, e o capitão do Porto de Santos, certo, quer visitar aquele navio, esse comandante russo vai ter que fazer o acompanhamento ao portaló desse capitão do porto, do CP, ou do DL, ou do AG, certo? E como funcionaria esse acompanhamento? Mais ou menos assim, ó. O capitão dos portos, ou a autoridade consular, vai esperar aqui. Então, vai vir o comandante da embarcação e vai conduzir o CPDLAG, ou a autoridade consular, para dentro da embarcação. Então, vai acompanhar essa autoridade no portaló. Vocês vão ver que agora tem uma diferença. Tem uma diferença entre visita oficial e acompanhamento ao portaló. O acompanhamento ao portaló é quando o CP, DLAG, ou autoridade consular, são recebidas ali, fora da embarcação, e são acompanhadas com o comandante para dentro da embarcação. Aqui, em visita oficial, eles têm um outro processo em outras condições, certo? Então, quando uma autoridade for a bordo de uma embarcação, em visita oficial ou anunciada, terá direito às seguintes honras. Vejam que aqui não diz nada de visita oficial ou acompanhada. Não diz nada de visita oficial ou anunciada. Certo? Então, se o CPDLAG não avisa que vai, ou a autoridade consular não avisa que vai, a embarcação, o comandante da embarcação tem que fazer esse acompanhamento ao portaló. Já se é avisado que vai, ou outra autoridade também avisa, por exemplo, um ministro, ele vai ter que fazer esse procedimento de visita oficial. Quais são as honras que têm que ser feitas? Então, será recebido no patim superior da escada de portaló pelo comandante da embarcação. Então, aqui é diferente. Antes, o comandante ia lá e trazia, mais ou menos de mão dada, pelo portaló essa autoridade. Já agora, o que ocorre é diferente. O que ocorre agora é que o comandante vai ficar aqui em cima esperando a autoridade subir. Quando ela subir, o comandante vai se encontrar com essa autoridade. E, além disso, os oficiais formarão próximo ao portaló, de acordo com sua hierarquia, certo? Ficarão próximos ali, certo? Os oficiais serão dispensados após a entrada da autoridade. Por ocasião da saída, será observado o mesmo cerimonial. Porque aqui, ó, por que será na ocasião da saída também? Honras e recepção. Era recepção e despedida. Então, vocês estão conseguindo diferenciar esse tópico 2.3 para o 2.5? Certo? Então, acompanhamento ao portaló é quando o CPDLAG ou a autoridade consular não avisam que vão e não estão em visita oficial. Dessa forma, os oficiais da embarcação não têm obrigação de ficar aqui, próximo ao patim superior, mas o comandante da embarcação tem que ir lá fora receber essa autoridade e conduzi-la pelo portaló. Só que quando ele chegar aqui, não vai ter esse grupo de oficiais. Já quando há uma visita oficial ou uma visita anunciada, pode ser do CPDLAG ou de uma autoridade consular, o que vai acontecer? O comandante vai ficar no patim superior, dentro do portaló, na parte superior do portaló, enquanto os seus oficiais ficarão próximo aqui, certo? Dando passagem para que o comandante, junto com essa autoridade, passem por eles.
ok? Tudo certo? Conseguiram diferenciar? Então, aqui, acompanhamento ao portaló, quando o comandante acompanha a autoridade que não avisou, e essa autoridade tem que ser o CP-DLG ou a autoridade consular. Então, se o ministro, vamos dizer, o ministro da Defesa, não está em visita oficial e não anuncia que vai numa embarcação da Marinha Mercante Nacional, o comandante não tem obrigação de fazer nenhum desses procedimentos. Só que se ele fizer uma visita anunciada, uma visita oficial ou anunciada, o comandante vai ter que esperá-lo no pátio superior, assim como os seus oficiais vão estar ali próximo, dando passagem e dando um sinal de respeito àquela autoridade. Ok? É um pouco confuso, certo? Agora, até que vocês estão entendendo. Só que às vezes, quando vocês forem fazer o exercício, vocês podem se confundir em relação a isso, certo? Quando vocês lerem a regra puramente, podem abrir diversas brechas, certo? No seu pensamento. Mas é basicamente isso que eu expliquei para vocês, certo? Não deixem ficar brechas no seu pensamento. Qualquer coisa, manda pra gente que a gente vai tirar suas dúvidas, certo? E além disso, para autoridades estrangeiras, as autoridades estrangeiras cabem as mesmas honras que as brasileiras. Como eu disse aqui, uma autoridade consular. Então, o cônsul da Rússia, quando vai visitar uma embarcação russa, vai ser recebido pelo comandante russo, certo? Assim como quando o Brasil estiver num porto estrangeiro e o cônsul desse país quiser visitar essa embarcação, ele vai ter um acompanhamento ao portaló se ele não fizer uma visita oficial. Entende? Então, por exemplo, uma embarcação mercante do Brasil foi para a França e uma autoridade consular da França quer visitar essa embarcação mercante, certo? Uma autoridade consular brasileira. Então, ele vai ter esse acompanhamento ao portaló. Ok, gente? Então, era essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer de tirá-la de você. Então é isso. Um beijo, bons estudos, um abraço e tchau!